Estamos aqui hoje ao vivo com o professor e mestre Dálio Ribeiro de Mendonça Filho. Boa noite, meu nome é Elisângela Souza, sou professora Elisângela Souza, aqui idealizadora do programa Páginas em Branco, um programa que acontece todas as segundas-feiras, das 21 às 22 horas, onde nós recebemos professores, mestres, doutores, especialistas para falar sobre a educação, trazendo temas mensalmente para você, onde nós discutimos aqui na sala de aula, aqui onde nós estamos agora, sobre assuntos mensais. Primeiro mês nós tivemos aí em junho falando sobre o racismo. A gente está agora no segundo mês falando sobre meio ambiente. Tivemos 3 professores magníficos aqui falando sobre meio ambiente. Primeiro foi o professor Magno, que está aqui conosco na sala, daqui a pouquinho se apresenta. Depois tivemos o professor João Carlos, que também está aqui na sala, também vai se apresentar. Na semana passada tivemos a professora Anita Goldman. E hoje conosco temos então o professor e mestre Dálio Ribeiro de Mendonça Filho, falando sobre ecologia e a visão do mundo. O Páginas em Branco foi criado na sala da minha casa, ou seja, num bate-papo com meu esposo, a gente percebeu que a gente precisava fazer algo pela educação. Mas alguns malucos por educação resolveram entrar nessa empreitada. E uma dessas pessoas é a Josilene Portela. Boa noite, Josi, como é que você está? Boa noite aos professores, sejam todos bem-vindos. Professor, mestre Dálio, obrigada pelo seu sim, né? Indicação aqui do professor João, muito obrigada. Aos internautas, sejam todos muito bem-vindos. Josilene Portela, técnica em segurança do trabalho, técnica em contabilidade, bacharel em direito. Nesse projeto, estou atuando como coordenadora. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Jo. Eu carinhosamente chamo Jo de Jo, Josilene de Jo. E temos aqui também a professora Mara Cardoso Machado. Hoje eu acertei, professora Mara, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, aos convidados, ao professor Dálio, nosso convidado de hoje. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou a professora Mara, formação engenheira civil e de segurança do trabalho, docente nas áreas técnica e tecnológica, graduação e cursos técnicos de engenharia e cursando pedagogia na Univesp. Estou aqui com a Jo e com a Elisângela no Páginas em Branco, como apoiadora em nome da Tempo de Estudos, que é uma plataforma de ensino EAD, será lançada agora no segundo semestre de 2020. Eu agradeço a oportunidade, tenhamos todos uma boa noite e bom papo. Obrigada, professora Mara. Hoje, ausentes conosco aqui, estamos a professora Lília Fernandes, a comendadora Lília Fernandes, com problema de saúde, ela não está conosco hoje à noite. Professor também Reginaldo Souza, também por problemas escolares, quem é professor sabe muito bem disso, fechamento de nota, trabalho, mais uma porrada de coisa, fala como é que acontece, né? Nós estaremos aqui com 2 convidados na nossa sala, incluindo uma pessoa que não quer aparecer, mas vou falar o nome dele, que é o Danilo, não tem problema, viu, Danilo Freitas? Falei teu nome. Mas agora eu gostaria que você apresentasse, então, desse um salve aí para o professor Dálio. Eu quero o professor João Carlos, por gentileza, que está como João Oliveira aqui, professor e mestre. Boa noite. Professor, desativa teu áudio, por gentileza. Pois não, estão me ouvindo? Agora sim. Posso começar, então? À vontade. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui nesse importante encontro. Gostaria de parabenizar a professora Elisângela por ter sido a semente de todo esse processo e parabenizar os demais docentes que seguiram esse caminho. Eu não consigo ver outro caminho para qualquer ser humano nesse planeta que não seja o caminho da educação e o caminho da compaixão. Para mim, a educação e a compaixão são, na verdade, 2 remos, a gente pode dizer assim, do nosso barquinho de vida. Se nós tivermos conhecimento e tivermos compaixão, aí nós caminhamos para um futuro melhor para todos nós. Então, gostaria de parabenizá-los por esse projeto. Educação, para mim, é uma bandeira de vida. Eu sou professora há 27 anos. Vou fazer uma breve apresentação minha, só para vocês saberem. Professor, segura aqui só um pouquinho, só um minutinho. Segura aí, professor. Feche seu microfone só um instante. Professor João Oliveira, se apresente primeiro. Depois eu vou apresentar o senhor, professor. O senhor é a nossa cereja do bolo, uai?
Professor João de Oliveira, se apresente. Já vou voltar no professor Dálio aqui. Segura aí, pessoal. Pois não. Espera aí. Professor João Oliveira, por gentileza, se apresente. Desative seu microfone. Isso. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor Dálio. Boa noite, internautas. Sou João Carlos, biólogo, servidor público do Distrito Federal. E estou aqui para contribuir nesse projeto Páginas em Branco. É um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Para mim vai ser uma honra assistir mais uma palestra do professor Dálio. Obrigada, professor João. Seja muito bem-vindo. Agora conosco, professor Magno, que também já esteve palestrando conosco aqui. Por gentileza, se apresente. Desative o microfone, professor. É isso, seu microfone está ativado. Ainda está ativado, professor. Agora. Ok? Agora sim. Ô, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui outra vez com vocês. Meu nome é Magno Feitosa, eu sou biólogo, moro aqui nas redondezas de Campina Grande, na Paraíba, e é um prazer estar outra vez aqui com vocês. E eu estou curioso para assistir a palestra de hoje. Um abraço a todos. Professor, não é só o senhor que está curioso, não. Aliás, tem muita gente curiosa aqui. Josilene, quem é professor e mestre Dálio Ribeiro de Mendonça Filho? Vamos lá, professor Dálio Ribeiro de Mendonça Filho. Ele é nascido em Brasília, casado, 2 filhos adultos e um cachorrinho que tem o nome de Olhos da Terra. Me corrija se estiver errado, hein, professor? Rubler. Ele é engenheiro florestal, pós-graduado em gestão ambiental pela UG, mestrado em gestão de turismo e meio ambiente, UIB Espanha, mestrado em desenvolvimento sustentável e gestão ambiental. Professor de ensino superior há 27 anos, na faculdade UPS e coordenador de pós-graduação. Ele é gestor público na Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal. E tem uma coisa particular sobre ele. Ele produz orgonites, que são pedras artesanais que transmutam de energia negativa para positiva, energia orgânica. Professor, seja muito bem-vindo e vamos lá. Agora o senhor é a atração. O seu microfone desativou. Mas, professor, o palco é seu. O senhor tem aí 30 minutos para dizer a que veio hoje para nós. Agora sim, o senhor pode se apresentar, falar um pouco da sua vida. Vamos embora. Ok, mais uma vez gostaria de agradecer a participação, em especial um convite de um amigo e irmão meu, que é o João Oliveira. Ele é um grande parceiro meu da Secretaria de Meio Ambiente. Eu agradeço à professora Josilene Portela por ter feito a minha apresentação. Então, eu vou começar a falar aqui. Depois eu mostro para vocês um orgonite, que é uma pedra orgânica. Transmuta energia negativa orgânica em energia positiva. Depois eu comento isso, isso é muito interessante. Pouca gente sabe, mas é uma tecnologia que pode ajudar a qualidade do meio ambiente. Depois eu explico para vocês. Quando eu conversei com a professora Josilene, eu pensei até em montar uma espécie de guia da palestra e tudo, mas eu preferi estar livre, até porque o nome da ideia e do site de vocês, que é Páginas em Branco, eu falei, não, eu vou vir com uma página em branco, não vou vir com página escrita, não. Até porque a liberdade da gente não estar atrelado a pressupostos é algo, para muita gente, inédito. Para você ter uma ideia, nós temos 4 bases do conhecimento que é geralmente aceita por todos nós, né? Que é a ideologia, a filosofia, a religião e a ciência, né? Hoje, basicamente, nós vamos estar tratando de uma das bases do conhecimento, que é a ciência, ok? E a ciência é interessante porque ela, das 4 bases do conhecimento, é a que utiliza o hemisfério direito e o esquerdo, que mais utiliza. A religião utiliza mais o direito, porque
mais sentimentos, né? Crenças. A filosofia utiliza mais o hemisfério esquerdo, que é o racional, mas utiliza pouco o esquerdo, e a ideologia que usa o menos, tanto a questão racional como a questão do sentimento, da criatividade, da intuição. A ciência, então, portanto, ela que utiliza os dois hemisférios, né? E então, por isso mesmo, eu vou me ligar e me atrelar a ela, já que nós estamos num ambiente acadêmico, e os ambientes acadêmicos são atrelados à ciência, mas eu gostaria de aproveitar, então, o nome do site, Páginas em Branco, para dizer que até a ciência ela está amarrada e atrelada a alguns pressupostos. Então, quando você trabalha ou desenvolve um trabalho científico, você está atrelado a pressupostos humanos. E isso é muito importante se dizer, porque alguns cientistas não conseguem compreender isso. Que toda a vida dele, todo trabalho acadêmico, todo protocolo, inclusive eu tenho uma microempresa de orientação de trabalhos acadêmicos, eu oriento trabalhos de graduação, pós-graduação e mestrado do Brasil, alunos de fora, de Portugal, enfim. E em 2 anos e meio a gente orientou mais de 500 pessoas, 500 alunos. Eu tive essa felicidade e a honra de orientar alunos que apresentaram trabalhos científicos de todas as áreas, medicina, filosofia, pedagogia, muitos de direito. E essa questão, ela é uma questão que muitos cientistas ainda não conseguem ou não têm a liberdade de compreender que a nossa ciência é presa e atrelada a pressupostos. Mas isso é uma outra discussão, e eu falei só isso porque eu adorei o nome Páginas em Branco. Amei. Eu não sei quem foi que deu a ideia, se foi a professora Elisângela. Agora tem mais um fã, professora Elisângela, viu? Puxa vida, Páginas em Branco, que liberdade boa é essa? Que liberdade boa é essa, né? Nós estamos vendo agora, e jamais eu vou entrar na política, hein? Mas hoje saiu uma manchete de jornal dizendo que o Brasil está perdendo muito pela polarização, né, política. E é porque um lado está atrelado, o outro está atrelado, e aí não consegue imaginar um Brasil mais unido e lutando por uma coisa que é uma urgência muito grande, que é uma situação que nós estamos vivendo. Mas nós vamos falar hoje de ecologia, ok? E visão de mundo. Numa visão bastante simplista, nós podemos dizer que existem 2 componentes. Por exemplo, a professora Elisângela e o meio ambiente. Então, para a professora Elisângela, ou para o professor João, ou para mim, não existe mais nada além do observador e dos fenômenos que rodeiam. Não existe mais nada além disso. É lógico que esses fenômenos que nos rodeiam, nós dizemos que eles ocorrem no meio ambiente. E o meio ambiente é todo o universo. Inclusive, para boa parte dos cientistas, até o nosso corpo faz parte do nosso meio ambiente. Se a gente perder o dedo, perder o braço, perder a perna, nós continuamos nós mesmos. Então, até o nosso corpo faz parte do nosso meio ambiente, o que nos restaria apenas, talvez, a nossa mente, né? E para outros, até além da mente também, a alma ou o espírito, né? Ou seja, tudo que for externo à nossa mente, ou à nossa alma, ao nosso espírito, enfim, seria o nosso meio ambiente. Então, existem basicamente 2 componentes. A pessoa, ou o observador, pode ser eu, professor Elisângela, professor João, e o resto. O resto é um nome dado por uma ciência que surgiu na biologia, chamada ecologia. Para quem não sabe, biologia era uma parte da biologia. A gente estudava ecologia dentro da disciplina biologia. Depois eles perceberam que, como ecologia era o estudo da casa, ele, na verdade, estava relacionado com matemática, com física, com química, com biologia, com todas as áreas do saber, né? E hoje existe uma grande dificuldade. Eu estava uma vez no departamento lá da geografia da faculdade UPS, eu não me lembro o nome, mas chegou um discípulo do Newton Santos, um saudoso Newton Santos. Vamos dizer assim que o Newton Santos é o pai da geografia, né? E eu aproveitei e fiz uma pergunta para esse discípulo. Eu falei, professor, aproveitando esse momento, qual é a diferença entre ecologia e ciência? Esse professor mudou a face, olhou para mim e falou, professor, seu nome é professor Dálio, né? Eu falei assim, o senhor não está me perguntando, você está afirmando, não existe diferença entre ecologia e ciência. Eu falei, exatamente, não existe. Mas por quê? O conceito mais usual de ciência é que ciência é o estudo dos fenômenos para a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Repetindo, ciência é o estudo dos fenômenos
para a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Mas esses fenômenos ocorrem onde? Ocorrem no meio ambiente. Ecologia é a mesma coisa. Ecologia estuda os fenômenos que ocorrem na casa. Ecos é casa. Logia é estudo. Estudo da casa. Estudo do ambiente. Se eu quero estudar o ambiente, eu vou estudar os seus componentes e as relações que existem entre os componentes. Sejam seres vivos ou seres inanimados. Seres animados ou seres inanimados. Seres animados, podemos dizer que são os animais, os vegetais, né? E os seres inanimados seriam os minerais, né? A atmosfera, clima, temperatura. Seres, eu posso usar esse termo, porque tem uma parte da ciência que considera a água, por exemplo, um ser vivo. Como assim, professor Dálio? A água é um ser vivo? Sim, a água reage. Já foi comprovado pelo professor Emoto, que nos deixou há poucos anos, professor japonês, ele comprovou que a água ela reage ao ambiente. Inclusive, a água percebe coisas que os seres humanos não percebem. Impressionante. E ela demonstra isso pelo desenho da sua molécula reagindo com os aspectos do meio ambiente, inclusive aspectos que os seres humanos não percebem, a água percebe e registra. A água já foi utilizada como evidência de crime, porque o crime foi cometido no ambiente, a água estava presente, e quando pegaram essa água e botaram de novo o suspeito, e a água reagiu da mesma forma. Olha que loucura isso. Então, nós estamos, na verdade, aprendendo a lidar com todos esses aspectos, mas não existe diferença entre ecologia e ciência, por incrível que pareça. A ecologia saiu de uma seção da biologia e agora é sinônimo, ou não tem como diferenciar do termo ciência. Ok? Outra coisa importante que eu quero voltar ao raciocínio do observador e dos fenômenos que ocorrem, é que, na verdade, isso é muito importante. Da forma como o observador vê o fenômeno, ou o conjunto de fenômenos, ou o meio ambiente, ele pode mudar. Peraí, professor Dário, peraí. Nós estamos lutando para termos um meio ambiente com qualidade. Nós estamos buscando a sustentabilidade socioambiental. E agora você está me falando que eu posso mudar o meio ambiente se eu mudar a minha forma de ver? Eu estou falando não. Eu estou afirmando e tenho certeza disso. A segunda maior crise da sociedade, além da crise socioeconômica, que é a grande diferença social e econômica que existe no planeta, e existe no Brasil, e existe no Distrito Federal, e existe em Brasília, e existe na Asa Sul, e existe numa superquadro, num bairro, e dentro do mesmo prédio, e dentro de uma mesma família. Nós temos diferenças socioeconômicas. É a maior crise social do planeta. A segunda maior crise social do planeta é a dos relacionamentos. Entre homens e mulheres, e hoje entre homens e homens, e mulheres e mulheres. A segunda maior crise humana é a do relacionamento. Mas por que será? Todos os fenômenos que ocorrem, eles ocorrem devido a inúmeras variáveis que a ciência conhece e que a ciência desconhece. Ainda tem isso. Qualquer fenômeno que acontece, ele acontece devido a um conjunto de miríades de variáveis, incontáveis variáveis. Nenhum fenômeno ocorre devido a uma influência de uma única variável. Nenhum. Você pode ter uma variável limitante, que é aquela variável que, quando ela acontece, transborda e acontece um fenômeno. Mas para transbordar, um conjunto de incontáveis variáveis estavam associadas a esses fenômenos. Então, a segunda maior crise planetária das relações humanas é a dos relacionamentos. E por que essa crise acontece? Primeiro, porque existe um conjunto de variáveis. Segundo, porque, vamos imaginar, eu vou usar o nome João, viu, João, mas não é por causa de você, não, porque João e Maria é um nome muito comum no Brasil. Então, você tem João e Maria. João e Maria se conhecem. João acha Maria interessante, Maria acha João interessante, e eles se aproximam, se conhecem, trocam contato e começam a ter um relacionamento, e namoram, e noivam, e comunicam a sociedade que eles estão vivendo assim. Só que, desde aquele primeiro momento em que um gostou do outro, João está se transformando. João está mudando, as células do João estão se multiplicando, células morrendo, novas células surgindo. João está passando por experiências diferentes, está vendo um filme diferente, passou, viu uma coisa na rua, está lendo, conhecendo pessoas, e Maria da mesma forma. Então, quando João e Maria se reencontram daqui a uma semana, aquele despertar interessante que surgiu entre os dois
João já não é mais o mesmo e Maria já não é mais a mesma. Eles mudaram um pouquinho, mas já mudaram. E aí o que acontece é que para que um relacionamento dê certo, precisa de 4 variáveis. João muda, Maria muda. João tem que gostar do jeito que Maria é agora e Maria tem que gostar do jeito que João é agora. Isso são 4 variáveis intrínsecas ao casal, fora outras variáveis, como junção de Júpiter e Marte, que muda tudo. Fora outras variáveis, como outras pessoas, como conflitos no trabalho, crises econômicas, perda de emprego e doenças psíquicas e doenças outras que a ciência ainda está estudando, ligadas à psicologia, né? Então, você tem um conjunto de variáveis intrínsecas e um conjunto de variáveis extrínsecas, e todas essas variáveis têm que dar certo para que João e Maria morram velhinhos no banco da praça, namorando. Então, quando você observa isso, você também começa a observar que, dependendo de como você olha um fenômeno, ele muda. Olha que coisa. Porque eu, quando vejo um fenômeno, eu vejo de uma forma. Quando o outro vê o fenômeno no mesmo instante, ele vê de outra forma. Isso aconteceu comigo quando eu estava no jardim de infância e foi um susto para mim. Um menino brincando com o outro empurrou e o outro bateu o nariz na parede. E sangrou muito, e a camisa dele ficou toda vermelha de sangue. E aí a gente, briga. Eu saí da escola, era um menininho, e vi aquela cena. Eu fiquei horrorizado, que meu Deus, briga. Um bateu no outro está sangrando. E um menino que estava do meu lado falou, bate mais, bate mais. Eu não sabia se eu me assustava mais com o sangue da roupa do menino, ou se o meu coleguinha dizendo, bate mais. Eu falei, mas meu Deus, você está querendo que ele bata mais? Uma cena dessa terrível. Ali, eu estava observando o fenômeno de um jeito, e meu coleguinha de jardim de infância, os dois tenros, observando de uma forma completamente diferente o fenômeno. Eu não vou falar de política novamente, mas você tem metade do Brasil que gosta do atual presidente, tem metade que não gosta, é uma coisa assim impressionante. Como é que pode isso? Quem é que é o dono da verdade? Qual é o cenário correto? A ciência está buscando a verdade constantemente. A física quântica provou que tudo que a gente achava da realidade é completamente diferente. Eu, quando fiz o meu segundo mestrado no UNB, com professores excelentes de educação ambiental, a professora Leila Chalup e a professora Denise, todo PhD em física aqui da UNB, as duas excelentes professores. Quando começou a disciplina de ecologia, eu falei, nossa, eu vou amar essa disciplina. E eu cheguei no primeiro dia de aula e perguntei para as duas, porque as duas estavam dando aula juntas, eu achei isso sensacional. Eu perguntei para as duas, eu falei, vem cá, vocês vão dar aula de educação ambiental aqui no mestrado da UNB, de desenvolvimento sustentado pelo CDS, que hoje tem nota 7, que é a maior nota mundial, ou seja, é um centro de excelência. E eu perguntei para elas, vocês vão dar aula de educação ambiental sobre o paradigma mecanicista, que é causa e efeito, ou sobre o paradigma da física quântica? As duas se entreolharam e não sabiam o que falar. A professora de PhD em física não sabia o que falar. Eu falei, mas meu Deus, vocês vão dar aula de ecologia, de educação ambiental, sobre que prisma? Sobre o prisma da mecanicista, causa e efeito, né? Ou sobre o quântico, causa, efeito instantâneo. Sobre qual das duas perspectivas? E aí, pela primeira vez, querida e assim, brilhante professora Elisângela por essa ideia e seus seguidores, chegamos ao título da minha palestra, Ecologia e uma visão de mundo. A visão de mundo muda tudo. Para que eu vou ficar torcendo para que o presidente ame a Amazônia, ame os índios? Para quê? Se eu posso mudar a forma de ver as coisas. Por que eu vou observar um fenômeno como se fosse uma coisa ruim, se eu posso ver coisas boas nesse fenômeno? Eu estou chegando a uma conclusão, e olha, tudo que eu estou falando, pelo amor de Deus, são falas, para a gente alimentar o próximo debate que já está chegando daqui a alguns minutos. Apenas para isso. Mas quando você muda a forma de ver as coisas, você pode enriquecer. Tem uma forma de ver as coisas que diz assim, a primeira forma que a gente observa os fenômenos é através dos 6 sentidos. Alguém deve estar falando, professor Dálio, você não é bom de matemática, são 5 sentidos, professor Dálio. Né?
paladar, visão, tato, etc. Não tem um sexto, que é a mente. A mente agora é considerado um sentido, viu? Então, nós temos 6 sentidos. Quando você observa os fenômenos do ambiente pelos 6 sentidos, você está tendo uma visão chamada visão grosseira da realidade. Porque você usa só aquilo que é palatável pelos seus 6 sentidos. Tudo bem. Mas existe uma forma de encarar as coisas que é a forma sutil. E também existe uma outra forma, vamos dizer assim, diferenciada, que algumas filosofias chamam de secreto. Mas eu vou explicar agora. Eu convido a professora Elisângela para tomar um suco de laranja. Vamos tomar um suco de laranja? Vamos. Aí nós vamos lá na esquina. Ela falou, olha, professora, é importante que você pague o seu suco e eu pague o meu, depois a senhora vai entender por quê. Ah, tudo bem, Dário. Aí ela vai lá, R$5, pagou o suco de laranja, pediu o suco, eu também a mesma coisa, R$5, pedi o suco. Nós vamos tomar o suco. Nesse momento, nós vamos sentir a acidez, a temperatura do suco, o aroma cítrico da laranja, o sabor da laranja, a cor da laranja. E isso tudo, nós vamos tomar esse suco de laranja pelo nível grosseiro. Porque eu estou utilizando os 6 sentidos. A minha mente está sentindo também. Nível grosseiro, que é o nível mais utilizado pela maioria da população humana no planeta Terra. Para tudo se utiliza os 6 sentidos. Para quase tudo. Mas aí a professora, nesse momento, Elisângela, vai atender um telefone. Tocou o telefone e ela vai ter que resolver um negócio. É a professora Portela falando, professora Elisângela, olha, o Facebook quer contratar a gente, paga $10 milhões, adoraram a nossa ideia. E a professora Elisângela está escutando isso, e eu, enquanto ela está lá distraída com a conversa, eu estou me imaginando no meio de um pomar só de laranjas. 6 horas da manhã, morrendo de sede, as laranjas todas com aquele orvalho. E eu estou penetrando no interior do caule de uma laranjeira, a seiva elaborada passando, toda amarelinha, e eu saboreando o suco de laranja. Nesse momento, o meu suco de laranja deve estar valendo já uns 3, 5, 10 mil reais. O da professora Elisângela continua custando R$5. Isso é a visão do sutil. Alguém poderia imaginar de outra forma. E dá-lhe ou não. Eu imagino num toboágua, cai numa piscina toda laranja. Cada um pode ter a forma de tomar esse suco sutilmente da sua forma que quiser. Que bom, porque nós temos páginas em branco e nós temos sutilezas em branco. Cada um pode tomar o suco de laranja como quiser. E aí vem o terceiro e mais incrível forma de um observador ver os fenômenos, que é o nível secreto. O nível secreto pode ser, por exemplo, o seguinte: puxa, esse pode ser meu último suco de laranja. Meu último... Você já quer? Estava segurando com a mão, só já segura com as 2 mãos o copo. O meu último suco de laranja, meu Deus do céu! Eu vou tomar cada golinho, vou tentar guardar para nunca mais esquecer como é bom o suco de laranja. Nesse momento, professora Elisângela, o meu suco de laranja está valendo os 10 milhões que eu acabei de falar que o Facebook queria comprar o Páginas em Branco. Acontece que a maior parte da população está muito ligada ao nível grosseiro. Só observa as coisas pelos sentidos. E detalhem, escrava do seu mapa mental. Como assim? Sim, porque o João, ao ver um fenômeno, ele utiliza seus conhecimentos que ele adquiriu, as experiências que ele adquiriu, a genética que ele possui dos seus antecedentes, e aí ele observa o fenômeno. Então ele é escravo, ele está contaminado. Desculpa a expressão contaminado, mas a contaminação não é necessariamente negativa. Por exemplo, eu estou contaminado de felicidade e de honra que está aqui trabalhando na ideia brilhante da professora Elisângela. Estou contaminado de amor, de felicidade, de agradecimento, de gratidão, de honra. Então, a contaminação não necessariamente é negativa. Mas aí, eu estou contaminado, né, da minha base, que chama-se de mapa mental. E cada um tem o seu. Cada um tem o seu mapa mental como se fosse uma digital única. Por quê? Porque ninguém passou pelas mesmas experiências, tem a mesma genética, os mesmos professores, as mesmas companhias, os mesmos vídeos, livros, professores, padres, pastores, líderes espirituais, seja o que for. Então, cada um tem um mapa mental e ninguém vê um fenômeno da mesma forma, idêntica. Pode ser até semelhante. Por exemplo, irmãos gêmeos, né? Mesma escola, mesma genética, tal, vê um fenômeno da mesma forma.
Mas pessoas de idades diferentes, de países diferentes, de classes sociais diferentes, de religiões diferentes e escolas diferentes, sempre veem os fenômenos de forma diferente. Então a gente começa a pensar, peraí, se cada pessoa vê um fenômeno de uma forma diferente, o que é o meio ambiente? Será que eu estou iludido? E eu fiz alguns segundos de pausa para que todo mundo pense sobre isso que eu acabei de falar. Será que eu estou vendo algo de forma ilusória? Mas como assim, professor Dário? Não estou te entendendo. Eu estou tocando num ponto muito importante da ecologia moderna. O observador, ele observa o ambiente, e será que o ambiente é uma ilusão? Como assim um ambiente é ilusão, professor Dário? Eu não estou entendendo. Mas eu estou te falando que eu estou vendo uma coisa, estou falando que aquilo... Eu, quando vi a criança com a camisa ensanguentada no jardim de infância, achei aquilo um horror, meu amigo queria ver mais. Para ele, o meio ambiente é uma coisa, para mim, o meio ambiente é outra. Quem é que está iludido? Metade da população brasileira está iludida com a atual política? Ou com a passada? Tem uma teoria da ciência que diz que todos os fenômenos que a gente vê no ambiente, todos, uma televisão, uma árvore, um vírus, a inflação, uma geada, uma estrela cadente, todos esses fenômenos, na verdade, eles são formados por partes. Então, por exemplo, um computador, ele possui componentes que juntam e formam um computador. Então, ele é formado por partes. Da mesma forma, uma abelha, um ecossistema, uma árvore, uma rocha, um átomo. A gente está fracionando o átomo cada vez mais e não chegou ainda nas frações que os átomos possuem, que são chamadas de partículas subatômicas. Então, na verdade, tudo que nós observamos, seja um objeto ou um fenômeno, é formado por partes. Fizeram uma pesquisa, vou abrir um parênteses, em que pegaram um carro e tiraram as peças que identificavam o carro, o volante, pneu, tal, capô e tal, e deixaram todas as peças lá. 99% das pessoas olharam as peças e não sabiam o que era aquilo. Aquilo, professora Elisângela, aquilo, professora Portela, professora Cardoso, professor João, professor Magno, era um carro que todo mundo anda para lá e para cá que vê na rua. Ninguém sabia o que era, porque estava desmontado. O que é um palco, por exemplo? O palco é uma ilusão. Você bota luz, bota cenário, bota pessoas, texto, história. Tem gente que chora, tem gente que ri. Tem gente que fala que peça maravilhosa, tem gente que diz que peça horrível. Então, na verdade, tudo que nós observamos é um palco montado por componentes. E você vai montando os componentes do jeito que quiser. Então, um computador é assim. Uma pessoa, um ser humano é assim. Uma árvore é assim, um ecossistema é assim. Então, tem uma teoria científica que diz que tudo que é formado por partes, como um carro, uma árvore, uma célula, um átomo, e tudo que tem uma vida limitada, que seja finito, não possui existência inerente. Meu Deus, como assim? Não estou te entendendo. Sim, tudo que é formado por partes. Alguém foi juntando e falou, olha, isso aqui é um celular. Ah, isso é um celular? Explica isso aqui para um índio que nunca viu. Nada do homem branco. Tenta explicar. Dizem que quando apareceram as caravelas no nosso litoral, as caravelas portuguesas, os índios olharam e não viram as caravelas. Eles não conseguiram interpretar, eles não tinham base para interpretar isso. Então, tem uma teoria científica que diz que o que nós presenciamos é uma ilusão, por dois motivos. Primeiro, porque é tudo formado por partes que não param de mudar, porque tudo está mudando constantemente. E um outro detalhe, o observador não consegue alterar. A influência do observador é muito pequena. Nós não conseguimos mudar as coisas. Então, se eu não mudo o meio ambiente, e se ele não para de mudar, e se eu vejo de um jeito, João vê de outro, Maria vê de outro, e daqui a um ano eu vou ver de outra forma, meu Deus, isso me parece psicodélico. Vocês podem estar falando, professor Dário, você está exagerando, hein? Não. O que é psicodélico? Psicodélico é algo que muda, que não tem forma, que muda constantemente cores. Psicodelismo foi utilizado muito na época do Woodstock. Tudo bem, o pessoal talvez utilizasse drogas alucinógenas, ácidos naquela época, né? E eu não sei o que eles viam, mas o psicodelismo é isso. Então, o que eu estou querendo dizer, peraí, professor João Oliveira, como é que você traz o professor Dário e ele disse que o meio ambiente é psicodélico? Sim, eu estou dizendo que o meio ambiente, por uma teoria, é psicodélico, porque ele muda constantemente. As pessoas vêm
de forma diferente. E você vê de forma diferente conforme vai mudando. E se você lê sobre algo, vai ver de outra forma. E se lê outro, vai se conversar com uma outra, vai ver de forma diferente. E isso não para. Então, eu estava refletindo sobre isso e estava vendo que, como existem algumas leis, como, por exemplo, a lei dos polos, que diz que tudo tem dois polos, né? O rico, o pobre, o alto, o baixo, o frio, o quente, o céu, o sol e a lua, né? E aí, hoje em dia, tem a tal da direita e esquerda, que até hoje eu não entendi o que é isso, direito. Ou esquerdo, né? Direita e esquerda, o que será isso? Mas os polos existem para que a gente tenha comparação. Eu falo, olha, estou muito feliz com a minha vida aqui, tal, tal, tal. E você vê um filme e fala, meu Deus, como eu sou infeliz. Olha a vida dessa pessoa, que vida maravilhosa. Ou então, minha vida está tão ruim. Vai lá no hospital ver como é que está a vida das pessoas. Vai no asilo, vai no orfanato. Meu Deus, a minha vida é maravilhosa. Então, meu Deus do céu, isso tudo parece uma grande ilusão. Mas o aspecto de você ver algo que parece negativo, quando você olhar de outra forma, você fala, mas isso tem um lado positivo. Então, se eu pego uma gripe, eu não estou falando de gripezinha, gente. Quando você pega uma gripe e você fica ruim, doente, uma semana, quando a gente cura, como é que você sai no outro dia? Meu Deus, meu chefe é maravilhoso. Olha esse sol, como é que tá bonito. Eu amo todos vocês. Mas nós precisamos ter que passar uma semana doente para dar valor às coisas mais simples da vida. Então, nós mudamos constantemente. Ou seja, o observador, ele muda constantemente a forma como ele vê o meio ambiente. Então, temos duas opções e chegamos, professor João, muito obrigado por essa oportunidade, numa bifurcação. Qual é a bifurcação? Primeiro, eu tenho que mudar o meio ambiente. Meu Deus, professora Elisângela, monta um site, nós temos que educar as pessoas. Será que a gente vai conseguir melhorar o mundo? Sim, professora Elisângela, parabéns, você está no caminho certo, o caminho da educação. Mas existe uma outra possibilidade, eu mudar a forma de ver o mundo. Parece meio... Professor Dário, isso está me parecendo meio estranho, mas eu falo, se você mudar a forma como você vê o mundo, muda a qualidade do meio ambiente. Professor Dário, você está dizendo que se eu mudar a forma como eu vejo o mundo, o meio ambiente fica melhor? Muito melhor, o exemplo do suco de laranja que eu te dei. Tem uma coisa que o meu tempo já está acabando, faltam 50 segundos. Professor, eu fiquei esperto, eu botei um cronômetro aqui. Que disse você, com seus filhos, parceiros, avós, parentes, imaginar que pode ser o último encontro, o seu beijo, assim, muito mais caliente. Se eu iria dar um abraço forte, chegar no porteiro do prédio, dar um abraço no porteiro, ele ia ficar te olhando, meu Deus, o que está acontecendo? Então, nós temos que melhorar sim o meio ambiente. Nosso dever é racional, tem que ter amor às coisas. Mas também nós temos que aprender a olhar os fenômenos de forma diferente. Não só do modo grosseiro, mas do modo sutil e do modo secreto. E isso muda completamente as coisas. Então, era aqui que eu queria chegar com o título da minha palestra, Ecologia e uma Visão de Mundo. Com um presente para todos, que não tem valor. Porque um dos deuses mais lindos que existe é o Deus infinito. Renato Russo. Espetacular. Parabéns, professor. Eu que agradeço. Muito grato. Quanta sabedoria numa única pessoa. Estamos aqui na sala com o professor e mestre Dálio Ribeiro de Mendonça Filho, falando sobre ecologia e visão do mundo. Para você que chegou agora, para você que está aí internauta, que você pegou aí no finalzinho da palestra do professor, não se preocupa não, daqui a pouco vai estar no canal do YouTube. Eu vou aproveitar essa turma aqui na sala para perguntar se eles têm alguma pergunta. Professores, vocês têm alguma pergunta, alguma observação a ser feita? A professora Mara já desabilitou o microfone. Vou deixar a palavra para ela. Ah, meu Deus! Não, amei. Só quero corroborar tudo que o professor Dário está falando, que também não quero fazer
apologia, quero deixar essa página em branco mesmo, porque a gente tem né, no outro dia eu estava pensando, né, tenho o hábito de ter, eu sou uma pessoa muito cheia de ideias, cheia de pensamentos, eu não gosto de pôr limite e travas, né, nem nos meus alunos e em mim, né, e eu estava pensando que eu falei na área da engenharia, a gente tem muito uma questão assim de objetivo, de foco, mas também meio que limitante em algumas segmentos, né? Então, tudo, nossa, concordo super em grau, número, gênero com o professor Dálio, porque nós precisamos, para pensar o futuro, para estarmos nesse futuro, nós precisamos genuinamente ser originais, esquecer o Ctrl+C e Ctrl+V. Quando eu falava para um aluno meu, produz um texto, né? Porque quando a língua portuguesa foi adicionada à grade curricular das engenharias, os alunos tinham piti quando ia assistir uma aula de língua portuguesa. Então eu falava para eles, por que vocês acham que isso aconteceu? Porque vocês estão falando mal, vocês estão escrevendo mal. Então bora falar português. E aí, a gente tem que pensar em tudo isso genuinamente, né? Abrir essa visão, né? Eu comentei em alguns programas um projeto aí para futuro na área da engenharia, que é o Engenheiros do Futuro, e ele aborda exatamente isso, professor. Eu tive uma revelação há alguns anos atrás, uma informação que o professor genuinamente, tão brilhantemente expôs, que revolucionou a minha vida, que foi quando eu soube que a ciência já explicou que você não nasce com uma quantidade de neurônio e vai emburrecendo conforme vai ficando mais velho, mais experiente, né? Vamos colocar assim. Quando um médico, né, uma pessoa inspiradíssima, falou isso e provou e mostrou, falou, não, já está provado pela ciência, nós produzimos neurônio a vida inteira. E cada vez melhor, né? Então não é aquele neuroninho, eu tô lá com 60, 50, 80, 90, meu neuroninho vai ser um neuroninho velhinho. Não, vai ser um neurônio novo, cheio de pique. Então, isso revolucionou, eu adiciono essa informação em todas as minhas palestras, independente do coisa que eu falei, meu Deus, eu sentia isso, mas não sabia explicar, e agora a ciência explicou, é muito legal. Então, eu falo isso, gente, a limitação, como dizia, né, vou pegar emprestado aqui Ford, se você acredita que pode, e se você acredita que não pode, você está certo. Então, professor, né, brilhantemente expôs. Então, só queria acrescentar isso aí, porque fantástico. Temos que fazer aí o parte 2. Não tem jeito, gente. 1 hora é muito pouco. 1 hora para discutir ecologia, a visão do mundo dessa forma é muito pouco. Eu estou querendo mais. E a gente todo tempo. Professor Magno, quer fazer algum questionamento, algum apontamento? Fale agora ou cale-se para sempre. Desative seu microfone e pode colocar sua observação, sua pergunta, sua análise, por gentileza. Alô? Tá ouvindo? Sim, agora pode falar, tá ouvindo. Professor Dálio, parabéns pela sua palestra. Eu nem pisquei o olho aqui, viu? Tá ouvindo, né? Eu só queria fazer, não era nenhuma pergunta, era uma afirmação. A ecologia funciona como um equilíbrio entre o meio ambiente e a gente, seres humanos? Então, essa pergunta sua, ela é muito importante porque eu vou tentar explicar rapidamente, por causa do nosso tempo, viu, professora Elisângela? Eu quero que a professora Elisângela me contrate, meu Deus, é por isso que eu estou tratando ela bem assim. Fica à vontade. Mas tem uma teoria
que começou na física, chamada teoria fractal. Não sei se todos aqui já ouviram falar. É lindíssima, ela é rica demais. A teoria fractal começou na física e ela diz que o componente imita o sistema. Então, por exemplo, aqui na Terra tem terra, solo, rocha, água. Se você for num planeta vizinho, já encontramos em Marte, lá também tem terra, rocha e água, já é evidências de presença de água. Se a gente for num planeta no final da... Não estou falando da Via Láctea, não. Estou falando do universo. Não, vamos encontrar solo, terra, água. Como aqui tem seres vivos, inteligentes, também provavelmente encontraremos. Isso chama-se fractal, começou na física. Só que a teoria fractal ela foi expandindo, e isso é no sentido vertical, tá? O componente imita o sistema, sentido vertical. Mas também existe o fractal no sentido horizontal. Então, por exemplo, se eu tenho virtudes e defeitos, as pessoas também têm. Pode ficar tranquilo. Daí, eu vou abrir só um parênteses, o nosso problema de punição, ele é bastante complicado. Porque nós punimos a nós mesmos. Quando a gente pega uma pessoa e põe dentro do presídio, nós estamos botando parte da gente dentro do presídio. Eu não vou falar aqui de religião, mas tem uma frase na Bíblia que fala muito isso. Atira a primeira pedra quem nunca cometeu um erro ou um pecado. Isso é fractal. Isso é totalmente fractal. Então, por exemplo, os conflitos e os acordos de paz, eles aconteceram no passado, estão acontecendo e vão acontecer. Os encontros e os desencontros acontecem aqui, onde eu estou, no meu vizinho e lá no Japão. Então, a teoria fractal é tão espetacular que eu vou dar um exemplo melhor, professor Magno. Eu estava orientando uma pós-graduada, ela estava orientando o trabalho dela, né? Como eu falei, eu tenho uma microempresa de orientação de TCC, e ela me falou assim, Dário, tem uma pesquisa na neurociência que descobriu que o cérebro faz podas neurais. Ou seja, se você não usa determinado local geográfico do cérebro, ele poda, porque ele não está usando, o cérebro também trabalha com economia, tá? Então ele investe só em regiões do cérebro que estão sendo utilizadas, ok? Aí ela falou, só uma curiosidade, que de 7 a 7 anos tem um pico de poda. Ok? E a primeira poda de 7 anos ela é primordial, porque nos 7 primeiros anos que o ser humano forma uma parte do seu futuro mental. Até os 7 anos. Por isso, pais e mães, olha a responsabilidade até 7 anos, muito cuidado com seus filhos, façam ele ter várias atividades, andar com os olhos vendados, andar para trás, pintar, pular, nadar, mexer com terra, o máximo que vocês puderem. Instrumentos de percussão, esportes. A diferença dele para o amiguinho que não faz isso é absurda. Mas só um parênteses. Aí eu falei, professora, você sabia que eu já sabia disso? Como você é engenheiro florestal? Como é que você sabia que o resultado dessa pesquisa ia dar isso? Eu falei, porque uma árvore, quando um galho fica embaixo da outra, ela não faz mais fotossíntese. Então, a própria árvore começa a rachar a casca, começa a decompor, e esse galho cai. É uma poda que a gente chama de desrama. Eu sou engenheiro florestal, né? Então é a minha área. Então, ocorre uma queda no galho. Por isso que o engenheiro florestal tem que andar com capacete debaixo da mata. Porque toda hora existe a precipitação orgânica, que a gente chama. Então, eu sabia que o cérebro também fazia podas neurais, porque o cérebro ele parece uma árvore, né? Parece um couve-flor, assim. Então, ele também faz podas, igual a árvore faz. Ah, mas professor Dário, como é que você chegou a essa conclusão? Eu falei, pela teoria fractal. Olha que espetacular isso. Então, pela teoria fractal, eu não preciso ir em outro planeta para saber o que tem, em princípio. É porque tem aqui, lá tem também. Então, pela teoria fractal, eu não preciso de telescópio. A professora falou o nome do meu cachorrinho, que é o Hubble. Né? O Hubble são os olhos do planeta Terra. Por quê? Porque pela tecnologia do telescópio Hubble, a gente conseguiu ver o que tinha fora. Todos nós presos no planeta Terra, naquela grade, e aí quando a gente olhou, olha uma nebulosa cor de azul, com trilhões de sistemas solares, 4 trilhões de planetas. Ela tem uma forma incrível. Nós estamos aqui presos no planeta Terra. E o Hubble, o telescópio Hubble, são a nossa janela para ver o que tem do lado de fora. Por isso que eu dei esse nome para o telescópio, meu cachorrinho Hubble, porque eles são os olhos do planeta Terra. Então, é impressionante, professor Magno, o que você falou, é porque se existe relação entre sol e planta, se existe relação entre o predador e presa,
Se existe relação entre desabrochar de uma flor toda bonitinha, colorida, exibida, com perfume, e um zangão vem polinizá-la, você pode ter certeza que pela teoria fractal, professor Magno, existe uma relação, sim, entre meio ambiente e a gente, buscando esse equilíbrio. Pela teoria fractal, eu te respondo que sim. Obrigado. É muita sabedoria numa pessoa só, né? Professor João, o senhor quer fazer alguma observação? Desative o microfone, por gentileza. Isso. Aí. Ainda está desativado o seu microfone, professor. Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo agora? Beleza. Sim. Beleza. Boa noite, professor Dálio. Parabéns pela palestra. Dálio, fugindo um pouco do tema, mas não fugindo tanto. Hoje, né, em todos os países, nós temos as nossas leis ambientais. Você considera as leis ambientais um tipo de freio para a agressão que o meio ambiente vem sofrendo e que no futuro nós, seres humanos, que agredimos a natureza, vamos recuperar toda ela? Então essa legislação ela serve como freio para dar tempo para o próprio ser humano no futuro, com as tecnologias que nós estamos descobrindo, de recuperar a nossa casa e deixar ela muito parecida com milhões de anos atrás, ou seja, um meio ambiente com qualidade. João, essa pergunta é muito boa e, de novo, eu posso responder pela teoria fractal. Tem uma outra teoria que diz que nós estamos na 5ª chance de ocupação viva do planeta Terra. Já chegamos à entropia máxima e destruição da vida 4 vezes. Estamos na 5ª chance. Eu não sei se é verdade ou mentira, tem gente que acredita, tem gente que não, mas tudo não tem uma vida, completa um ciclo e morre. Por que não os planetas? Pela teoria fractal, sim, os planetas também sucumbem. Então, a legislação, o nosso direito ambiental, João, ele é dos compêndios de legislação ambiental mais elogiados no mundo inteiro. É muito bom o nosso direito ambiental. E todas as leis, na verdade, fazem parte de um acordo, né? A primeira vez que se cometeu um assassinato, aquelas pessoas que viviam juntas falam assim, mas é muito ruim alguém matar o outro. Isso não é bom. Pois é, então vamos fazer uma lei para punir quem mata. Foi um acordo social que criou a primeira lei para punir quem mata o outro, a troco de nada, ou sei lá, por uma rivalidade. Então, a nossa legislação ela é um acordo social. Eu tenho algumas críticas, por exemplo, ao Código Florestal, que, de acordo com a pressão da bancada ruralista, flexibilizou algumas áreas de preservação permanente. Para quem não sabe, áreas de preservação permanente são delimitações de áreas próximas a áreas, a ecossistemas estratégicos, como, por exemplo, os corpos hídricos, os rios. Né? Você tem uma faixa de vegetação para um lado, a faixa de vegetação, que é para preservar, não pode destruir, não pode mexer. Eles diminuíram alguma dessas áreas com o novo Código Florestal. Tinha que aumentar. Né? Mas não vou entrar nesse mérito, mas a legislação e o direito ambiental, com certeza, João, infelizmente, é necessário, porque nós precisamos, até uma forma de respeito, deixar que as gerações futuras decidam o que fazer. Por que nós que vamos decidir o que fazer? E o meu bisneto, meu neto, eu vou entregar o mundo para ele totalmente poluído? Que direito que eu tenho esse? Aliás, isso é um chamado direito intergeracional. Né? O direito intergeracional diz que as gerações futuras têm direito ao meio ambiente com qualidade. Então você não pode destruir agora porque o seu filho, neto, bisneto vai ter um mundo poluído. Então, essa tua pergunta é muito pertinente porque a legislação ambiental ela tem freios, mas aí é complicado. Eu e você somos de um órgão ambiental, né? Eu sou gestor público da Secretaria de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal há 27 anos, né? E a gente sabe da grande dificuldade que a gente tem. Os poderes econômicos geralmente estão também no poder político, né? E o poder político influencia nas decisões governamentais, né?
E, infelizmente ou felizmente, essas coisas elas acabam acontecendo por um próprio poder econômico, que detém também poder político, e assim as leis são criadas e assim por diante. Mas eu gostaria de fazer um elogio e, ao mesmo tempo, um alerta. O Brasil é o país mais rico do mundo em biodiversidade. Não é só por causa da Amazônia, não. Por causa dos outros ecossistemas, como o Cerrado, Pantanal, Mata de Araucária, os campos, todos esses ecossistemas, os mangues, os campos rupestres, que são os ecossistemas mais ricos do mundo, por área do planeta, são os campos rupestres. O Brasil não tem só biodiversidade de ecossistemas, tem biodiversidade indígena. Vejam bem, não estou falando como se eles fossem uma raça diferente, não. A gente fala sociobiodiversidade indígena, o Brasil é o que tem o maior patrimônio indígena do mundo. Eu li ontem ou hoje uma notícia falando que está morrendo muito indígena velho por causa da Covid. Não se tem noção da perda cultural que o planeta está passando nesses últimos 3 meses, que os índios são muito mais suscetíveis aos vírus. Não se tem noção da perda, porque um líder indígena velho, antigo, ele tem um conhecimento que não é só dele, ele pegou dos pais, dos avós, que estão aqui há milhares de anos. O homem branco chegou há pouco tempo, chegou ontem, na verdade. Então, o Brasil tem um patrimônio, João, não só de ecossistemas, mas de um patrimônio da população indígena. Nós temos a maior ecossistema azul, que é a nossa plataforma. Chamada Plataforma Continental, 200 milhas, eles dão vários nomes, agora chamam de Amazônia Azul. Então, aqui não é qualquer lugar. Só para você ter uma ideia, João, quem está nos escutando agora, que não acredita em vida extraterrestre, significa, então, que o Brasil ele não é importante para o planeta Terra. Ele não é importante para o Sistema Solar. Ele não é importante para a Via Láctea, para a galáxia, Via Láctea. Ele não é importante para o universo inteiro, se só tiver vida aqui. Mas é uma importância cósmica. Cósmica, para quem não acredita, né, em vida em outros lugares. Então, aqui não pode fazer qualquer coisa. Ah, mas você tem a soberania dos povos. Isso é muito relativo. Se foi dado ao Brasil o patrimônio genético, o patrimônio indígena, nós temos que ter muito zelo para cuidar desse patrimônio. Muito, mas muito zelo. E deixar para as gerações futuras decidir o que fazer, talvez. Nós fizemos isso aqui num parque chamado Buller Max, eu já estou encerrando, num parque chamado Buller Max, que fica aqui no plano piloto, área tombada como patrimônio da Unesco, chamado Parque Buller Max. E eu participei do grupo que decidiu o que fazer com o parque, quais intervenções. Sabe qual foi a conclusão do grupo? Vamos propor mínimas intervenções. Por quê? Vamos deixar para as gerações futuras decidirem. Vamos deixar esse espaço em branco, viu, professora Elisângela? Em branco, para que as futuras gerações decidam o que fazer. Professor, é uma pena que a gente está chegando no final. Mas eu quero deixar uma palavrinha aqui antes. A gente tem que deixar um legado. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar nossa experiência aqui para as gerações futuras. É esse um dos propósitos também do Páginas em Branco. É escrever essa história. A cada segunda-feira que nós estamos aqui reunidos, é uma parte da história que a gente está escrevendo. Então, a sua palestra hoje, ela fechou com chave de ouro, porque na primeira palestra com o professor Magno, a gente falou sobre o semiárido. Com o professor João Carlos, nós falamos sobre como que você preserva uma... Não vamos ficar esperando pelo outro fazer. Vamos nós começar a fazer a nossa parte. Se cada um faz sua parte, quando juntar parte com parte, o que se une? Vira um gigante. O que era pequeno se tornou gigante. Porque eu fiz a minha parte, o senhor fez a sua, o Magno fez a dele, o professor João dele, a Mara, a professora Elisângela. E quando a gente juntou um pouco de cada, a gente formou um livro, né? A minha palavra é pequena, mas as palavras formam um texto. E assim a gente precisa mudar. É só ter um olhar diferente, como o senhor falou. Quando o senhor falou do suco de laranja, eu me vi muito parecido com o senhor entrando, não no néctar, mas entrando num laranjal, olhando aquelas pés cheios de laranja. Eu vibrei. Minha visão foi um pouco diferente, mas eu tive minha visão. Eu saí do contexto do copo de suco de laranja, né? Então, é assim que a gente tem que tratar o dia a dia na nossa educação e na vida da gente, né? Pode continuar, Elis. Desculpa, problemas técnicos. Minha internet, ela simplesmente fugiu de mim, mas voltou.
O que eu tava, professora Elisângela, mas parou, você parou assim, ficou linda a foto. Linda a foto quando parou. Porque a gente fica estranho, né? Ficou linda a foto. Mas eu vou lhe passar só uma coisinha que a professora Portela falou que é muito importante. Falou do carinho que a gente tem que ter com o Brasil. Mas eu queria só dizer o seguinte, inclusive o João sabe disso, existe o PIB dos países, né? PIB, né? Produção Interna Bruta. O PIB, quando você coloca os recursos naturais, o Brasil fica entre os 2, 3 países mais ricos do planeta, quando é chamado PIB verde. E é lógico que o PIB verde tem que ser considerado nos cálculos, ok? Então, nós vivemos um dos 3 países mais ricos do mundo, quando considera a economia e os recursos naturais. Só aproveitei o link da professora Portela para dizer isso. Nós somos muito ricos e, por isso mesmo, temos uma responsabilidade muito grande com esse país tão importante para todo o planeta, que é o Brasil. Desculpa, professora Elisângela, professor Dário fala muito. Está corretíssimo. Sala de aula é assim mesmo. A gente interrompe, a gente vai fazendo para cá, a gente cai na internet, não tem problema nenhum. Só queria fechar hoje, assim, com chave de ouro. Eu estava falando do professor Magno, falando do professor João, que falou sobre quais são as leis para a gente, então, prevenir, né, ou ter uma área onde a gente pode preservar. E nós tivemos semana passada a professora Anitta falando sobre a gestão ambiental dentro das empresas, né? Como que as empresas estão usando o ambiente agora de uma forma mais ecológica. Hoje, fechando com chave de ouro, falando com o professor e mestre Dálio Ribeiro de Mendonça Filho, falando sobre a ecologia e visão do mundo, e trazendo palavras assim estonteantes, né? Uma das frases que ele falou aqui que eu achei fantástica é: ecologia e ciência não existe diferença, né? Tá até rimando aqui para mim, né? E ele falou muito da ecologia moderna, do observador, dos valores que mudam o ambiente. Então, a gente é que faz a mudança, é o nosso olhar que faz a mudança. Nós estamos aqui plantando um grãozinho. Eu não sei o que vai ser desse projeto daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu espero que ele floresça bastante com esse olhar dentro da educação. Esse é o Páginas em Branco. Muito feliz de estar com vocês aqui. Eu gostaria agora que cada um de vocês se despedissem do professor. O professor está no fim, está bem no fim, né? Na verdade, a gente extrapolou um pouquinho hoje. Eu sei que no final a gente fica naquele: já acabou? Então, eu vou começar por vocês e, no final, o professor Dálio vai dar suas considerações finais. Então, vamos lá. Professor Magno, por gentileza, já se despeça do professor. Ok, professor Dálio, muito obrigado pela sua palestra, foi excelente. Conhecimento eu vou levar para o resto da vida. Mais uma vez, agradeço a você, Elisângela, Josilene, João Carlos Cacau, professora... como é o nome dela que eu esqueci, a falha. Mara, maravilha. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado. Espero estar na próxima também. Professor, tchau. O senhor é sempre bem-vindo. Esteja com a gente todas as segundas-feiras, não tem problema, tá? Vai ser sempre fantástico te receber aqui. Professor Obrigado. João Carlos de Oliveira, por gentileza, muito bacana a sua palestra na semana passada. Deixa aí seus comentários e um tchau para o professor Dálio. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, alto e claro. Ok. Dálio, meus parabéns. Realmente, hoje você elevou o nível aqui do Páginas em Brancos. Foi um prazer, uma grande satisfação assistir aqui a sua palestra. Gostaria também de agradecer às professoras pelo convite, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui participando. Gostaria de deixar uma boa noite para todos e um grande abraço a todos os internautas. Obrigada, professor João. Josilene Portela, por gentileza. Eu, mais uma vez, obrigada. Obrigada, primeiramente, pelo Magno, pelo seu sim, que depois me trouxe o professor João. Obrigada também pelo seu sim, que aí depois nos trouxe esse presente de hoje, professor Dário. Muito, muito obrigada. Falar sobre educação e falar com o coração é algo que as pessoas têm perdido por aí. Quando a gente se entrega e fala com o coração e fala do valor que a gente tem, da nossa origem, da nossa terra, do que a gente ama, tudo tem um preço muito mais saboroso, digamos um preço, se é que dá para dar sabor a um preço, mas aquilo fica muito mais saboroso
E aos internautas, recebam isso com muito, muito amor. Espalhem, plantem, como a Elisângela falou. Plantem a semente que ela vai começar a produzir lá e vai brotar. E quando a gente planta uma semente, vem outra, e a gente pode trazer para o nosso país muita, muita coisa boa. Muito obrigada a vocês por mais essa noite de conhecimento. Obrigada, Ju. Professora Mara Cardoso Machado, por favor. Olha, quero agradecer a presença do professor Magno, professor João e Danilo, nosso espectador aqui. Como sempre, né, eu gosto de participar aqui com as meninas, além de ser apoiadora em nome da Tempo de Estudos. Eu aprendo muito toda segunda-feira, porque cada dia vem uma pessoa generosa que compartilha a sua visão de mundo. Professor, hoje encerrando o nosso mês do meio ambiente com chave de ouro, um tema super importante, super relevante, mostrando que o meio ambiente não é só árvore, não é só pensar o espaço além do urbano, né, mostrando que nós também somos meio ambiente, e trazendo essa visão Hubble aí para nós, né? Ampliando, né, os nossos horizontes, isso é muito bom. Agradecer a professora Elisângela por criar esse espaço tão rico, tão criativo, né, que apesar do nome Páginas em Branco, ele é coloridíssimo, ele emana luz aí no prisma, né, no fractal. E, então, quero agradecer a esse compartilhamento do professor Dálio conosco. Muito prazer em conhecê-lo virtualmente e gratidão a todos e a todos que puderam participar e assistir o programa. Boa semana a todos. Obrigada, professora. Estou aqui me despedindo, professora Elisângela Souza, professora de Teologia e História. Feliz da vida com você que participou aqui conosco, a Sandra Matos, a Sandra Martins, a Vanessa de Souza, que esteve aqui conosco o tempo todo, Danilo de Freitas, que não apareceu aqui, mas está aqui do ladinho, quietinho aqui, sem aparecer na nossa tela, mas seja muito bem-vindo, muito obrigada. O Páginas em Branco acontece todas as segundas-feiras, às 21 às 22 horas. Tivemos hoje conosco o professor e mestre Dálio Ribeiro, de Mendonça Filho. Eu leio porque o nome dele é muito grande. Ecologia, Visão do Mundo, e agora ele vai dar suas considerações finais, em seguida a nossa vinheta, e eu desejo a vocês uma ótima noite. Professores, muito obrigada pela visita, professora Mara, um grande beijo, professor Jô, feliz da vida ter vocês aqui. Na semana que vem a gente tem, então, um novo assunto, professora comendadora Lília Fernandes estará de volta, professor Reginaldo Souza também estará aqui conosco. Professora, a palavra é sua. Primeiramente, prazer conhecê-los, ok? Muito sucesso para esse projeto. Mais uma vez, parabéns, professora Elisângela, por essa brilhante ideia. Eu queria fechar, vou fazer só uma propaganda rápida. O meu site é monografia.clube, com Demudo, onde eu faço orientação de trabalhos acadêmicos de qualquer ciência, e eu oriento mesmo, desde o zero até o final, vou ensinando o aluno, uma experiência muito fabulosa. Monografia.clube, quem quiser dar uma visitada. Para terminar, eu vou falar um pouco com o que a Mara falou, o que a Josilene falou, as duas deram essa deixa para mim. É porque a física quântica, ela tentou ir atrás da matéria, e não conseguiu encontrar matéria, porque o átomo é o núcleo e o elétron, a eletrosfera. O elétron é energia. Aí foram no núcleo, próton e neutro girando, e falaram, meu Deus, mas cadê a matéria? Eles não encontraram matéria. Até hoje não se tem isso nítido. A matéria não é nítida. Lembra que eu falei que o meio ambiente parece uma coisa meio ilusória, né? Mas eu queria dizer para vocês o que a Mara falou, junto com o que a Josilene falou, dá certinho, parece até que foi combinado, mas não foi, hein? Que é o seguinte, nós precisamos sentir a energia das coisas. Não basta dar um abraço no filho, quando despede para deixar ele na escola, fazer uma comida gostosa para a família, ou assistir um filme, ou sentir o aroma de um perfume, ou o sabor de um suco de laranja. Não, tudo é energia, não tem que dar mais valor à energia. Então, quando você for dar bom dia para o porteiro, você fala, bom dia, porteiro, e sinta esse bom dia. Quando dá um abraço no filho, sinta o abraço que você está dando no seu filho. Nós perdemos isso porque a nossa vida corrida, tem que pagar conta, não sei o quê, esquecemos das energias.
Aí o coração bate mais rápido. Ai, que energia boa. É isso que nós precisamos, dar mais valor à energia e amar mais as pessoas, porque o outro caminho não é bom. O amor é o melhor caminho que a gente tem e a gente sabe disso. Muito grato, parabéns, professora Elisângela, que todos caminhem sempre no caminho da luz. Muito obrigado por essa oportunidade. Então, professor, permaneça na sala, a gente vai rodar a vinheta e continua aí um pouquinho na sala.